Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a resenha do livro Antes da Queda, do Noah Hawley, da editora Intrínseca. O livro vai contar a história de um jatinho particular que estava com 11 pessoas a bordo e que depois de 18 minutos da decolagem, ele cai no mar aparentemente sem motivo. O jatinho ia fazer uma viagem curta para Nova York para levar a família Bateman de volta para casa. David é o pai, Meg a mãe, JJ e Rachel os filhos do casal. Os Bateman, eles são uma família bem rica, porque o David foi um dos fundadores de um canal de notícias 24 horas, a ALC News. Junto com eles vão estar também a família Kipling, que é o Ben e a Sarah. Eles também são uma família rica, porque o Ben é sócio de uma grande empresa de Wall Street. Outro passageiro um pouco mais inusitado, por não ser amigo das famílias, é o Scott. Ele é um pintor e mora ali no local onde todos eles estavam passando as férias. A Meg acaba conhecendo ele e chama ele para pegar uma carona para Nova York. 4 funcionários também vão estar no avião: o piloto, o copiloto, a aeromoça e o segurança particular dos Bateman. Após a queda do jatinho, a gente vai acompanhar toda a luta pela sobrevivência do Scott, que caiu ali no mar, sem entender direito porquê e só vê que o avião tá pegando fogo. Enquanto ele tá ali pensando o que fazer, ele vai ouvir os gritos de um outro sobrevivente que ele ainda não sabe quem é. Ele vai procurar e vai descobrir que é o JJ, o filho de 4 anos dos Bateman. Na queda do avião, o Scott acabou deslocando o ombro dele, e ele vai precisar levar ele mesmo e mais o JJ até algum lugar para eles se salvarem. E aí a gente acompanha toda a agonia deles nadando 8 horas seguidas, o Scott morrendo de medo e entrando em pânico várias vezes, mas ele vai se acalmando para poder ajudar o menino, até eles conseguirem chegar na praia. O leitor percebe que naquele momento a motivação do Scott não é nem mais para se salvar, mas ele sente uma grande responsabilidade pela vida do JJ. E por o Scott e o JJ passarem por aquela situação tão difícil juntos, eles acabam criando um laço. E eles eram pessoas que nem se conheciam antes e acabaram criando uma conexão muito forte. Então, quando eles estão ali se recuperando no hospital, o Scott ainda quer ficar cuidando da criança e protegendo ela. E a partir daí vai começar uma investigação sobre qual foi o motivo da queda do avião. E a mídia tá muito interessada no caso por 2 motivos. Primeiro, que 2 homens super importantes e ricos morreram na queda. Segundo, que o David era o chefe da ALC News, ou seja, um dos maiores canais de notícia. Então eles são os maiores interessados em saber tudo sobre a investigação. Só que a ALC News, ela tem uma característica especial: eles são bastante sensacionalistas, ou seja, eles não noticiam os fatos como os outros canais. Na verdade, eles tentam criar e encaixar os fatos naquilo que eles querem. Então, para ter mais audiência, e considerando que foi uma tragédia enorme o que aconteceu, eles noticiam e especulam bastante sobre a queda do avião. E essa é a grande crítica do autor do livro: o modo como a mídia acaba polemizando em cima das tragédias para conseguir audiência. E a pessoa que personifica a ALC é o Bill, um dos principais apresentadores do canal. E o Bill parece que foi escolhido a dedo pelo David para ser aquela pessoa que representa a voz do povo. Ele é aquele cara branco, de meia idade, bravo, que fica brigando por tudo e reclamando de tudo na TV. E justamente essa postura agressiva dele é o que dá tanta audiência pro canal. Então, desde o começo da cobertura jornalística da ALC sobre a queda do avião, o Bill vai ser aquele que inflama os fatos, que coloca dúvida na cabeça do telespectador a todo custo. Ele vai falar que ele não acredita que a queda foi acidental e que na verdade foi um ato de terrorismo. E o bode expiatório do Bill vai ser justamente o Scott, porque afinal, quem era aquele homem, por que ele estava naquele avião se ele era um Zé Ninguém, e por que ele foi um dos únicos a sobreviver. E ele vai invadir totalmente a privacidade da vida do Scott, que é um homem que nem queria estar no noticiário e que acabou de sobreviver a uma tragédia. Em certo momento, o Bill vai chegar tanto a questionar quem é o Scott, porque ninguém nunca ouviu falar dele, que ele vai pedir: se alguém conhece o Scott, liga pra cá pra provar que ele não é um agente do Estado Islâmico. E o Scott, na verdade, ele é um homem bem reservado, porque apesar de muita gente considerar ele um herói por ter salvado a vida do JJ, ele não quer ficar aparecendo na TV e expondo a vida dele. Então vai ficar uma tensão entre 2 lados. Tem o Scott, que virou famoso do dia pra noite, porque ele era um homem comum que fez um ato heróico. E ele não sabe direito como lidar com aquilo. E do outro lado fica o Bill, que se considera um justiceiro, a pessoa que vai descobrir a verdade a qualquer custo, seja da forma que for, e o tempo todo incriminando o Scott. E o autor vai trazer várias vezes durante o livro essa questão do jornalismo, se ele serve para ser entretenimento ou informação. Aquilo que o povo quer ver, aquilo que ele se diverte vendo, ou aquilo que de fato vai ser útil para a sociedade. E o livro vai ser construído no presente, mas também no passado. No presente, porque vai mostrar a vida do Scott e do JJ depois da queda do avião, e também a investigação para descobrir o que aconteceu. E também no passado, contando em flashbacks alguns acontecimentos da
vida daquelas pessoas que morreram no avião e explorando um pouco quem são aqueles envolvidos na investigação do caso. Intercalado a isso, vão ter alguns capítulos falando de quadros que o Scott pintou sobre tragédias em massa. E isso é bem interessante porque o autor vai falar sobre os quadros como se ele fosse um observador olhando aquilo. Então ele vai olhando aos poucos tudo que compõe aquela tela até formar o significado completo do quadro. E ele vai fazendo observações técnicas sobre sombra e luz, sobre os elementos que compõem, a técnica das cores misturadas. Eu gostei muito do livro, justamente por esses capítulos alternados, em que a gente não foca só em um personagem, mas a gente vê diversas visões da vida deles e do que aconteceu. E o estilo de escrita do autor é muito agradável, porque ele constrói frases com metáforas, comparações e frases de efeito que prendem o leitor. E o final do livro, pra mim, foi muito surpreendente, porque, logicamente, a gente só vai descobrir o que ocasionou a queda daquele avião no final. E eu tinha criado 1000 teorias do que aconteceu, né, pra causar a queda, e eu não acertei nenhuma. Então o livro foi realmente bem surpreendente. Só teve uma coisa que me incomodou, que foi bem no final do livro também. Na verdade, foi o final do livro, que eu achei um pouco brusco, um pouco abrupto. A gente fica sem algumas respostas que a gente gostaria de ter, mas eu achei o livro bem com a cara de série da Netflix. Fica a dica, Netflix. Então fica aqui a minha super recomendação pra ler esse livro. Pra mim ele foi 4 estrelas e ele é considerado um dos melhores do ano pelo The New York Times. Essa foi a nossa resenha de hoje. Se você gostou, deixe seu like aqui e se inscreve no canal pra não perder as novidades dos próximos vídeos. Tchau, tchau!